amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O segundo livro dos Macabeus é mais agiográfico que o primeiro. O primeiro mais histórico, o segundo mais agiográfico. Ou seja, narra-nos episódios, alguns históricos, outros não, de martírio na grande época da perseguição movida aos judeus pelos reis de Antioquia da Síria, um século e meio antes de Cristo. Este texto de hoje fala-nos do martírio de 7 irmãos e a própria mãe num único dia. É histórico ou não é histórico o texto? O período do martírio e a quantidade de mártires judeus é histórica, profundamente histórica. Provavelmente este texto aqui seja mais edificante do que histórico. Todos os 7 irmãos são trucidados num mesmo dia, juntamente com a mãe, por não quererem, novamente, comer o que era proibido pela Torá, a lei de Moisés: carne suína, carne de porco, que para nós não tem problema algum, mas para eles era um grave problema de consciência e, de qualquer maneira, eles tinham que obedecer à consciência deles, não à nossa. O texto, ainda que não seja histórico, ainda que seja apenas agiográfico e edificante, mostra-nos hoje, isto é palavra de Deus, até onde deve ir a nossa adesão a Ele. Ela deve ir até, se for o caso, o derramamento do sangue. Eu falo isto aqui porque para mim isto foi sempre uma coisa óbvia. E eu sempre aprendi assim. Outra coisa é se me perguntarem se eu vou ter força e coragem de confessar Cristo com alguém com um revólver na minha testa. Bem, confio na graça de Deus e não na minha pequenez ou na minha miséria. Não sei se isto algum dia vai se impor a mim. Porém, eu deveria estar disposto a isto também. E falo neste diapasão porque é verdade que algumas pessoas não entendem este radicalismo. Eu devo ser cristão católico, porém, a minha vida está em primeiro lugar. Não. A sua vida não está em primeiro lugar. Quem não odeia, quem não prefere a mim, a seu pai, a sua mãe, a sua esposa e até a própria vida, não pode ser meu discípulo, diz Jesus. Isto é, mártires em potencial nós todos devemos ser. Ou, com outras palavras, nós devemos estar dispostos, com a graça de Deus, a confessar a nossa fé, até mesmo derramando o sangue por ela. E não é preciso afirmar ou reafirmar que isto sempre aconteceu, não apenas nos primeiros séculos da Igreja, mas até mesmo no século passado, o nosso século XX, que ficou para trás há poucos anos, e no século XXI também. Ainda hoje existem pessoas que são molestadas, que são perseguidas e outras que perdem a vida. Exemplos da África muçulmana e intransigente, por serem cristãos. Pagam o alto preço do sangue apenas por professarem a fé em Jesus Cristo. São os mártires de todos os tempos. Para nós, os mártires modernos e contemporâneos. Mas, repito, mártires em potencial, todos nós devemos ser. Ou seja, a adesão a Cristo iniciada no batismo deve crescer de maneira tal, com a graça dele, nunca sem ela, que eu esteja disposto ao pior, até mesmo à morte, a não abandonar a minha fé. Mas note bem, eu falei ao pior também, não só à morte.
porque às vezes não se trata de derramar o sangue, mas se trata de ser perseguido, de ser descriminalizado, de ser marginalizado por causa da fé cristã. Até isto nós devemos suportar por amor a Jesus Cristo.